Boa noite, meu nome é Zila Costa e Silva e esse é o Jogo do Poder. O tema dessa noite é super interessante, nós vamos falar de mais uma programação da ONU de prevenção à nossa saúde. Nós vamos falar do Maio Amarelo, que é uma programação, um projeto internacional que visa diminuir os acidentes de trânsito. Nós vamos falar hoje com Lívia Zerbinati, que é professora da universidade, é doutora em cirurgia bucomaxilofacial, e vamos falar também com Luiz Alfredo Gomes Vieira, que é diretor da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia aqui na Bahia e é também chefe de um serviço num hospital da Bahia. Tudo isso ele vai contar para a gente aqui no Jogo do Poder. Lívia, bem-vinda aqui ao Jogo do Poder. Obrigada. Agradeço o seu convite, João. Me explique aí, qual a importância desse Maio Amarelo? Qual a importância dos acidentes para a sua área de especialidade, que é bucomaxilofacial? Bem, assim, os traumas de face, né, eles constituem mais ou menos 50%. É claro que as estatísticas, a gente tem várias estatísticas em locais diferentes, com características diferentes, né? Então, as características de cada local vai depender da população, né, da economia do local, né, qual tipo de automóvel, ou então até mesmo a educação da população. Mas 50% dos traumas, que o trauma é a patologia que mais mata no mundo até hoje, estão relacionados à face, crânio e face. Por quê? Porque é uma área muito exposta, né? Então, dentro da cirurgia bucomaxilofacial, a gente se preocupa muito na prevenção dos acidentes automobilísticos, né, de trânsito, que acometem a face. Então, é de extrema importância para a gente. E são graves essas consequências do acidente quando ela envolve a face? A face, por si só, ela é bem vascularizada. Então, são traumas que geram hemorragias, às vezes severas, mas também tem o crânio, né? Então, pacientes que que são acometidos por esse tipo de trauma, eles podem, geralmente, está associado também ao TCE, ao trauma crânioencefálico. Mas só pela face, o problema do trauma de face é mais a deformidade que causa no paciente, porque o paciente com uma deformidade causada por trauma é um paciente que fica incapacitado, né, de fazer suas atividades normais do dia a dia, ter uma vida social, né, normal. Então é super importante para prevenir esse trauma, porque é um trauma muito impactante. É a face, né? É o nosso cartão de visita. E aí o paciente ele sofre bastante, muito mais às vezes do que traumas em outras regiões, né, pelo esse impacto psicológico. Agora, desses acidentes, quantos representam, mas você tem essa estatística de quanto é a face? É 50% ou não? Não. Dentro de todos os traumas, né? Mas dentro dos traumas automobilísticos, a face hoje diminuiu bastante. A gente não tem muitos dados. Os dados brasileiros, eu tenho algumas pesquisas que eu tenho buscado do Rio Grande do Sul, de São Paulo, até uma pesquisa bem nova de um colega meu no Hospital do Agreste. O trauma de face ele diminuiu bastante com a utilização dos capacetes, né? Então, antes o que se constituía 40% dos traumas, às vezes 50%, hoje é um pouco menor. Agora, parece que são vários profissionais envolvidos num trauma de face, né? Tem aí você é uma cirurgiã bucomaxilofacial, mas pode ter também neurocirurgião, pode ter outros envolvidos. Como é que vai formado uma equipe dessa natureza e o que cada um faz, mais ou menos? Todo paciente que ele é traumatizado, ele é um politraumatizado, ele entra no hospital, ele vai ser atendido por uma equipe de emergência, vai ter que fazer vários exames, vai ter que ser atendido dentro de uma escala, né, de avaliação, e dentro dessa escala de avaliação ele vai passar pelo cirurgião geral, ele vai passar pelo neurocirurgião, se necessário, ele vai passar pelo cirurgião bucomaxilofacial, e a cirurgia bucomaxilofacial é secundária. Então, depois que o paciente ele já saiu daquele período de risco iminente de morte pelo politrauma, né, ele foi liberado, ele vem para a cirurgia bucomaxilofacial. Porque vocês são considerados estética? Não, estética não. A gente é função mesmo. Então, só que é mais ou menos grave. Geralmente é menos grave, mas a gente pode atuar também numa equipe de emergência. Então, aqueles pacientes que têm
fraturas associadas a lacerações severas, que tem uma hemorragia, que a gente precisa até reposicionar fragmentos ósseos para poder estabilizar a via aérea, aí a gente já entra na emergência. Mas, geralmente, esses são traumas, é a exceção, né? Então, geralmente, o trauma de face é secundário. Secundário não quer dizer dias depois, é no mesmo momento. Mas depois que o paciente ele saiu do atendimento do ATLS, que é o atendimento de trauma avançado, aí ele pode passar para a cirurgia bucomaxilo. Me diga, como é que você escolheu essa área? Porque eu acho interessante, porque você é formação de dentista, né? Aí você fez mestrado, doutorado, professora da universidade. Como é que você chegou na cirurgia bucomaxilofacial? Não, desde que eu entrei na faculdade, de odontologia, né, eu sempre gostei da área mais cirúrgica, né? Então, a gente tem vários tipos de cirurgia que o dentista faz. E aí, foi seguindo os diferentes graus. Eu gostava das cirurgias menores, extrações de terceiros molares. E aí, você tem periodontia, também gostei também, cirurgia periodontal, que é a cirurgia gengival. E aí, eu fui indo para a cirurgia bucomaxilofacial, principalmente por conta de uma professora minha, que era cirurgiã, e eu achava que aquilo ali, tratar a face, devolver ao paciente a possibilidade dele sorrir, a possibilidade dele ter uma vida normal depois de uma deformidade ou causada por trauma ou uma deformidade congênita, era fantástico. E é isso, devolver isso para o paciente, né? Ou num trauma inicial ou numa sequela, é fantástico. O paciente te agradece muito. Então, isso é uma coisa de realização muito interessante. Agora, aqui na Bahia e no Nordeste como um todo, a gente está bem equipado para atender esses pacientes de trauma? Sim. A gente pode dizer que estamos em top de tecnologia em relação ao mundo todo? Sim. Tecnologia em relação ao mundo todo eu não posso dizer, né? Mas eu posso dizer que a gente não deixa a desejar ninguém, né? Até por conta da qualidade dos profissionais, né? E do treinamento. Como o fluxo é intenso, os profissionais daqui da Bahia, principalmente até, né, que eu conheço bastante, têm uma capacidade técnica muito grande para tratar trauma e deformidade. O trauma, com certeza. O trauma na cidade de Salvador, trauma de face, diminuiu bastante. Então, eu sou plantonista hoje de 3 hospitais e eu vejo que o fluxo de 2014 para agora diminuiu muito em relação aos acidentes de trânsito. Mas no interior isso ainda não acontece. O pessoal anda sem capacete? Sem capacete. Sem capacete. As leis de trânsito não são obedecidas da mesma forma, né, porque não tem uma fiscalização tão intensa quanto na capital. Mas não é a moto o que causa mais acidentes, não. Os carros também causam acidente de face, né? Sim, mas com a utilização do cinto de segurança, isso diminuiu bastante também, né? Diminuiu também a gravidade do trauma, porque eles, assim, com o cinto de segurança, você não tem mais aqueles traumas que o paciente ele era arremessado para fora do carro, né? E, para ser arremessado, primeiro vem a face, né? Contra o vidro. Depois vem o corpo. Então, esses traumas, eles diminuíram bastante, né, por conta disso. Mas não é a moto. Hoje é a bicicleta. Quer dizer que hoje a bicicleta é a bicicleta? É. Hoje está moda, todo mundo está andando de bicicleta? Hoje a moda é andar de bicicleta, então tem que ter, tem que ser, assim, de uso comum o capacete, né? Eu não posso dizer em relação à segurança daquele capacete que se utiliza durante uma atividade esportiva né, ciclística, né? Porque eu acho muito desprotegido na região da nuca, na região da face. Geralmente ocorrem traumas na mandíbula, né? Então, a localização mais comum do trauma é nariz, né, e mandíbula. Depois vem as outras regiões da face, como zigoma. Então, fica bastante desprotegido aquele capacete. Mas, mesmo assim, a utilização diminui a possibilidade de ter TCE, de ter o trauma crânioencefálico. Eu queria continuar falando dessa questão do trauma encefálico, mas no próximo bloco, tá certo? Tá. Voltamos aqui no Jogo do Poder, depois dessas mensagens comerciais, 1 minuto apenas falando sobre Maio Amarelo. Até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, falando essa noite sobre traumas, sobre acidentes na face e no corpo, em relação ao Maio Amarelo, que é um
programa da ONU de prevenção de acidentes. Nós estamos conversando com a professora doutora cirurgiã Lívia Zerbinati. Lívia, no bloco passado a gente estava falando sobre as bicicletas. E aí eu até me assombrei que a bicicleta, que é todo mundo usa a bicicleta, quase todo mundo usa a bicicleta, e nunca a gente tem a noção de que é tão capaz de fazer acidentes tão graves. É capaz? Sim, é capaz, porque o indivíduo ele fica muito desprotegido, né? E quando ele cai no asfalto. A face ela é projetada e aí ocorrem fraturas de nariz, fraturas de mandíbula, muitas fraturas de frontal também com o TCE, o trauma crânioencefálico, né? Então, a bicicleta hoje tem aumentado muito a quantidade de traumas, né, relacionados a ela. Mas tem também, todo mundo agora está andando de bicicleta, existem grupos pela cidade, então, todas as cidades, todo mundo andando de bicicleta, então significa que está aumentando muito essa questão. Está aumentando bastante. E o que envolve, por exemplo, chega um paciente lá com trauma, o que envolve a cirurgia bucomaxilofacial? O que normalmente é o caso mais comum? Mais comum, fraturas de nariz, é muito comum. Tanto em agressão, né, que é o carro-chefe, é o primeiro trauma que acontece, né? Que é o mais comum trauma que acontece. Então, até os acidentes também automobilísticos, os acidentes de trânsito, é o nariz. Fraturas de nariz. Em segundo lugar, vem a mandíbula, fraturas de mandíbula. Depois vem fraturas da região terço médio, que é fraturas de zigoma, fratura de órbita. Então, é isso que a gente atua. O cirurgião bucomaxilo, a gente entra na equipe para diagnosticar e tratar essas fraturas, que podem ser tratadas no momento com uma fratura de nariz. Você faz o nariz também? Nariz também. Uhum. A área da cirurgia bucomaxilo vai da glabela, só que pode englobar também a região do seio frontal, da glabela até o ocioide. Então, a gente trabalha como traumatologista dessa face. Ainda bem que você mostrou, porque eu e os telespectadores boiamos nesses nomes. Glabela, aqui, e o ióide. O ióide é esse ossinho aqui, ó, da garganta. Então, entre essa região é o que o cirurgião bucomaxilofacial pode atuar. Então, nós somos, igual os ortopedistas, né, traumatologistas da face. Uhum. E reposicionando. E um trauma da mandíbula, isso dá muito trabalho para consertar? Não é uma cirurgia, depende do grau, depende se aquele osso... Um grau médio, mais ou menos? Um grau médio não são cirurgias... Então, são cirurgias de grande impacto para o paciente, por conta da deformidade que pode causar. Então, ele chega já totalmente deformado por conta daquele trauma, às vezes com uma alteração da mordida. Mas a cirurgia em si não são cirurgias de grande risco, né? Mas tem um grande impacto para o paciente, na qualidade de vida do paciente, porque ele não vai conseguir se alimentar se ele ficar com... Você já teve algum caso, por exemplo, do paciente perder uma parte da mandíbula? Muitos. E como é que você conserta se está faltando um pedaço? Quando ocorre essa perda de material, que a gente chama de perda de substância, né? Quando tem essa perda de material, existem materiais que a gente utiliza para poder repor. Próteses de mandíbula, que são de titânio, pode se programar. É claro que não no momento do trauma. No momento do trauma é apagar incêndio, né? Então, a gente tem que fixar os tecidos, esperar aquele tecido também cicatrizar para depois fazer uma reconstrução. Aí vem a segunda cirurgia, às vezes, de uma reconstrução de mandíbula, de maxila, de órbita, que você vai utilizar tela de titânio ou enxertos, ou então próteses mesmo. E hoje temos, pela qualidade, né, tecnológica que a gente tem aqui no Brasil, a gente já tem a possibilidade de fazer próteses customizadas para o paciente. Então, é construído através da tomografia, a gente constrói biomodelos, né, eu tenho trabalhado muito com biomodelos, então a gente constrói biomodelos da face do paciente e reconstrói aquela região ali com uma prótese customizada, ou seja, uma prótese para ele, né? E planeja também enxertos. Às vezes muitas vezes eu posso precisar de um enxerto grande ou auxílio da ortopedia também, porque esses enxertos grandes a gente não tem de onde tirar, remover na face, né? E aí a ortopedia é outra área que entra para ajudar, que pode remover enxertos de ilíaco, enxertos de fíbula, para poder para passar para o cirurgião. Mas se não é durante a cirurgia, a gente opera duas equipes juntas para conseguir reabilitar o paciente.
E aí depois colocar implante. E o resultado é imperceptível ou percebe que houve? Depende do grau do trauma, depende. Mas é mais a cicatriz no rosto ou a funcionalidade do órgão? Não, a funcionalidade às vezes perde a função mastigatória, pode ficar comprometida, mas a intenção é que não tenha, né? Então a cirurgia de reconstrução é para diminuir essa alteração funcional e estética do paciente. Assim, nunca mais vai voltar a ser o que era antes depois do trauma, mas a cirurgia minimiza muito, né? Tratar precocemente e reconstruir minimiza muito. E isso é muito interessante. Agora, o que você diria para o nosso telespectador que está andando de bicicleta, de motocicleta, de carro por aí? Bem, para usar o capacete, né? Primeiro, usar o capacete. Um capacete que proteja toda a face, porque tem aqueles capacetes abertos, né, que protegem só a região do crânio, né, a calvária. E, então, capacete fechado com aquele sistema de fixação, né, e viseira. Isso é importante. Isso é importante, né? Utilizar o cinto de segurança, né? Então, são as ações que a ONU preconiza. Utilizar o cinto de segurança, diminuir ou não utilizar, não utilizar, né, bebidas alcoólicas enquanto dirige, diminuir a utilização de celulares e aparelhos eletrônicos, que todo mundo agora utiliza durante o trânsito. Isso daí é pior do que uma pessoa... Nós sabemos inúmeros acidentes que aconteceram por causa disso. É praticamente isso. Inclusive, eu recomendo ao nosso telespectador que não use o celular no trânsito, em hipótese nenhuma. Hipótese nenhuma. Né? Senão é capaz de você ir conversar com Deus rapidamente. Agora, obviamente que essas cirurgias não têm só o aspecto de trauma, né? Elas também têm um aspecto estético também, né? Mas aí, fora do trauma, sim. E o que é essa cirurgia estética do ponto de vista bucomaxilofacial? A cirurgia bucomaxilofacial, porque a especialidade, cirurgia e traumatologia a gente trata os traumas. Mas a cirurgia bucomaxilofacial como um todo, a gente trata de todas as deformidades de face. Por exemplo, maxilas pequenas, mandíbulas grandes. Então, é esse tipo de cirurgia também que devolve para o paciente. Na verdade, a gente vai dar ao paciente uma nova estética e função mastigatória também faz parte da Isso é 100% de sucesso nessa cirurgia? Nada é 100% de sucesso em saúde, mas é uma cirurgia hoje segura, é uma cirurgia bastante realizada e que faz com que o paciente ele tenha uma elevação da autoestima muito grande, ele começa a ter uma função mastigatória normal, né? Porque está relacionada à alteração de função também, então não é só estética, também é função. E o pessoal adora fazer esse negócio de mudar o nariz, né? O nariz mas já não é a nossa área da cirurgia maxilofacial. Isso é mais para o cirurgião. Aí é cirurgião plástico, né? Existem limites para a área de atuação. Mas tem um efeito também, a movimentação da maxila, por exemplo, que é essa parte de cima, tem um efeito no nariz. Claro que a gente vai movimentar o osso que suporta essa região aqui abaixo do nariz. Mas não é uma cirurgia com essa finalidade, né? Então assim, isso os colegas, a parte estética, a gente trabalha muito junto com o cirurgião plástico. Então, é bom trabalhar numa equipe multidisciplinar. Mas a maioria dos casos realmente é trauma, né? A maioria dos casos é trauma. E quanto tempo dura uma cirurgia dessa, mais ou menos? Aí depende. Fratura de mandíbula duram 40 minutos. Politraumas, assim, severos, aí sim, a gente pode ter cirurgia de 8 horas, de 9 horas, porque você tem que reunir novamente todos aqueles fragmentos ósseos, né, que utilizamos placas, parafusos pequenos. Agora, isso tudo dá para fazer pelo SUS? Dá. Assim, hoje eu atendo eu sou cedida da Escola Baiana de Medicina para atuar no Hospital Roberto Santos e no Hospital Ernesto Simões, né? E nós fazemos nesses dois hospitais, junto com os residentes, eu sou cedida pela residência de cirurgia bucomaxilo, e a gente faz muita cirurgia de trauma, né? Do mesmo jeito que faz nos hospitais particulares. E você diz que a qualidade é a mesma? A qualidade é a mesma. Que coisa boa. Vamos, pelo menos alguma coisa para elogiar. Vamos elogiar, então, esse aspecto do Ministério da Saúde e do governo. Que interessante. E, além disso, o que você considera assim, mais grave dessa área toda? Qual foi o paciente mais grave que você já atendeu? Mais grave que eu já atendi?
Não, da área inteira ou dos acidentes? Dos acidentes de trânsito, né? Quando não utiliza o cinto de segurança, né? Então, o paciente ele vem com muitas lacerações na face, fraturas extensas, fratura nessa região média que a gente chama de Lefort 3, que é quando fratura aqui. Eu já tive um paciente com diversas fraturas, diversas lacerações, então a gente olha e não sabe nem para onde eu vou começar, né? E com sangramento intenso, que pode levar, como a face ela é bem vascularizada, pode levar a hemorragias graves e pode levar a óbito, não? Pode. Agora, e uma das coisas que acontece aqui na Bahia com muita frequência é o carnaval, né? Todo ano tem. Sim. E, obviamente, no carnaval tem briga, né? Tem. E aí? Tem muito acidente de trauma com essas brigas de carnaval? Muito. Eu trabalho na equipe do carnaval, né? Desde 2014 eu atuo, quem coordena é meu colega, Dr. Antônio Lucindo, e a equipe atua em vários postos de Salvador, né? E também tem uma equipe móvel na motolância, né? E a gente atende motolância, a gente atende em 700 casos por aí durante todo o carnaval. Não é pouca gente, não. As 700 pessoas são quase 1.000 pessoas. Falta pouquinho para chegar lá. Muita gente. Teve... São mais de 100 casos por dia? Às vezes sim. Teve um ano que foi se não me engano, foi 2016 que foi... Mas tudo resultado de brigas, então? Resultado de brigas. Aí a gente atua no momento do trauma para estabilizar o paciente, fazer sutura, às vezes até reposicionar, colocar novamente os ossos do nariz. Mas fraturas severas aí são encaminhadas já para o hospital. Do posto já vai direto para o hospital. E o que você acha dessa programação do Maio Amarelo? Você acha que está produzindo resultados de conscientização nas pessoas? Sim, no site, inclusive, do Maio Amarelo, você encontra lá todas as ações de 2019 que foram feitas em diversas regiões do Brasil. É um site que é da ação, né? É um site que é suportado, que ele acho que promovido pela ONU, né? E tem lá todas as ações, inclusive qualquer pessoa pode fazer uma ação do Maio Amarelo, né? Uma entidade filantrópica, uma faculdade ou até empresas particulares. É só você se cadastrar, né? Montar o projeto e encaminhar para eles. Depois dar todo o feedback, porque eles fazem relatórios anuais, desde 2011. É muito interessante esse seu trabalho, viu, Lívia? E simplesmente fazendo o bem dos outros, e vamos pedir para o pessoal prestar atenção aí na condução de carros, motocicletas e bicicletas, uma descoberta nova aí da gente, que bicicletas causam trauma e trauma grave. Voltamos depois desses comerciais, conversando com Luiz Alfredo Gomes Vieira, que é médico ortopedista. Até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando sobre o Maio Amarelo, que é um programa da ONU de prevenção de acidentes de trânsito ligados à face e ao corpo. Nós estamos conversando agora com Luiz Alfredo Gomes Vieira, que é diretor da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia aqui na Bahia e é também chefe do Serviço de Medicina do Hospital Português. Luiz Alfredo, seja bem-vindo aqui ao Jogo do Poder. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Me diga aí, você é ortopedista, né? Então, na realidade, a Lívia, ela cuida da parte da face, né? Você cuida de todo o resto? Então, Lívia faz parte do grupo de traumatologia do Hospital Português também, né? Ela é a nossa expert em cirurgia facial, né? Bucomaxilofacial. E a ortopedia propriamente dita, a traumatologia, fica responsável pelas demais partes do corpo. Coluna, quadril, joelho, pé, tornozelo, ombro, cotovelo, mão e punho. Todas essas regiões são afetadas de alguma forma nos traumatismos causados por acidentes de trânsito. Mas coluna não é o primeiro trauma que tem, né? É mais raro? Não, a coluna não é tão rara. Na verdade, depende de que tipo de acidente é, bicicleta, moto, carro, e da energia do trauma, ou seja, da velocidade que o indivíduo se encontra no momento do acidente. Então, tudo isso tem correlações importantes. No entanto, com a coluna, existe um fenômeno chamado que é o efeito chicote na coluna cervical, que a cabeça se projeta para frente e para trás, e nesse mecanismo de tração e distração,
pode levar a lesões bastante graves na coluna cervical, podendo muitas vezes, a depender da energia do trauma, ao indivíduo inclusive ter lesões de tetraplegia, ou seja, do nível da coluna cervical para baixo, ele fica paralisado. Mesmo com cinto de segurança? Mesmo com cinto de segurança. O cinto de segurança, na verdade, ele diminui a intensidade do trauma. A gente tem algumas lesões causadas, inclusive, pela retenção do cinto de segurança e impedir que o corpo se projete lá para frente. Nós temos, então, a fratura de clavícula, consequente do cruzamento diagonal do cinto de segurança, fraturas e outras lesões na caixa torácica, inclusive lesões abdominais, muitas vezes importantes. Mas pelo menos é melhor usar o cinto do que não usar. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de Agora, dúvida. Vamos falar um pouco de coluna. A coluna é importante em que aspectos? Assim, em que acidentes é mais notável o problema de coluna? Na bicicleta, na moto e no carro? A bicicleta e a moto, né? A variação, na verdade... Essa questão de falar da bicicleta... É a velocidade. É a velocidade. É a velocidade, né? Sim, na verdade, a moto é uma bicicleta a motor. Né? Sim, então... mas normalmente as pessoas assim, não fazem a associação da bicicleta como algo perigoso. A gente começa a andar de bicicleta desde criança, tem toda aquela questão lúdica, então a gente não associa normalmente a bicicleta a algo perigoso, É um fato. Hoje em dia está em moda essa coisa dos grupos de bicicleta que saem à noite. Muitas vezes são indivíduos que não têm, a princípio, nenhuma experiência com o próprio uso da bicicleta. São indivíduos que estão, inclusive, até começando a usar a bicicleta. E, às vezes, você vê nas vias aí 20, 30, 50 bicicletas bem próximas uma da outra. Se uma única bicicleta ali simplesmente parar, acontece uma sequência de acidentes um atrás do outro de bicicletas. E aí pode ter diferentes tipos de lesões nesse sentido. Pode ser interessante. Agora, me diga uma coisa, e das bicicletas, vamos falar um pouco de bicicleta, porque a bicicleta é uma coisa que está me causando um pouco mais de curiosidade. Tem algum tipo de prevenção ou de aconselhamento que está sendo feito pela sociedade baiana ou brasileira em relação à bicicleta? A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, ela tem uma campanha também vinculada a acidentes no trânsito. Fora do Maio Amarelo. Exatamente, são movimentos informativos, panfletagem, orientações dadas nos serviços de residência médica, nas universidades, nos centros específicos de trauma, justamente tentando orientar as pessoas com relação à prevenção. Na verdade, um estudo da Associação Brasileira de Medicina do Trânsito mostra que em torno de 40% das lesões dos acidentes de trânsito são causados por simplesmente falta de atenção do indivíduo. Até mesmo o pedestre, que vai ali atravessar, às vezes não atravessa na faixa, outras vezes atravessa olhando o celular. Aliás, esse é um tema bastante que realmente preocupa muito, é o uso inadequado e indevido do celular no trânsito. Pode ser uma questão grave, mas parece que as pessoas não estão conseguindo se controlar. Parece que o celular está se tornando um vício fatal. Fatal, muitas vezes fatal. O celular, hoje em dia, ele, dentro desse escopo da falta de atenção, ele está em primeiro lugar com relação aos acidentes de trânsito. E aí, em todos os aspectos, o indivíduo ou ele bate ou ele atropela alguém. A gente tem casos de acidentes de moto por celular. O motociclista usando o celular enquanto dirige a moto. Isso aí é mágico, né? É isso aí. Agora, do ponto de vista de traumatologia, o que é hoje o mais comum dentro da sua área em relação a acidentes de trânsito? Depende também do tipo de veículo que está sendo usado. Por exemplo, em bicicleta e moto, a principal lesão, a principal fratura é na perna. E aí, muitas vezes, são fraturas expostas, ou seja, o osso se quebra, rompe o tecido muscular e se expõe para fora da pele. E isso pode ser tranquilo, mas pode ser muito grave também, né? Não, as fraturas expostas, todas elas, sem exceção, são lesões graves, porque você expõe aquela região a um meio externo altamente
infectado, cheio de bactérias, e geralmente quando o indivíduo cai com poeira, com terra, grama, asfalto, pedra, etc., um meio bastante contaminado. Então, em acidentes desse tipo, o ideal é levá-lo imediatamente para a sala de cirurgia, identificar por meio de exames radiológicos o tipo de fratura, lavar a ferida cirúrgica de forma exaustiva para então se programar a melhor forma de fixação daquela fratura. Mas essa fratura pode também romper alguma das artérias e pode ser fatal. Né? Fatal, com certeza. As fraturas do terço proximal da tíbia, as fraturas ao nível do joelho, muitas vezes, existe uma classificação específica. As fraturas de graus mais elevados, com alta energia no trauma, muitas vezes podem levar a lesões das artérias poplíteas, por exemplo, e o sangramento não dá tempo do indivíduo chegar ao hospital. Fraturas de bacia, por exemplo. Você acha que esses grupos de bicicleta deviam ter algum tipo de treinamento de primeiro socorro? Não tenha dúvida. Na verdade, seria o ideal, o perfeito seria se ter um critério para quem são as pessoas que efetivamente poderiam estar ali dirigindo aquela bicicleta, manejando aquela bicicleta em via pública, ainda que num grupo que tem uma pessoa atrás e uma pessoa na frente. Provavelmente esses dois indivíduos têm um pouco mais de experiência no ciclismo, mas ainda assim eu acho que deveria ter algo nesse sentido e, sem sombra de dúvida, a educação no trânsito. Né? Em São Paulo, é interessante porque São Paulo tem aquelas motonetas elétricas que estão virando febre no Brasil inteiro. Rio, São Paulo, Brasília já tem. Salvador não sei se tem. Ainda não. Mas parece que o pessoal está regulando agora o uso desses equipamentos porque eles estão causando muitos acidentes. Sem dúvida. O que acontece? Como não há nenhuma regulação, esses patinetes elétricos, eles são utilizados, eles são de uso comum. Então, o indivíduo usa, se desloca até ali à frente, sem 1 metro, 1 quilômetro, e deixa aquele veículozinho ali. No entanto, muitas vezes não há via apropriada para isso. O que é que acontece? Eles andam na calçada, e aí os acidentes com os pedestres, e outras vezes na rua, sem a faixa específica para isso, e aí também sofrem acidentes ainda maiores, mais graves, com certeza. E do ponto de vista de carro, qual é o acidente mais complexo que tem? Também sempre baseado na energia do trauma, né? Hoje, com o cinto de segurança e agora com o airbag tem muitas vezes diminuído, inclusive, as lesões na face em função disso. Mas, afora os traumas por cinto de segurança, quando a energia do trauma é muito grande, aí a gente pode ter fratura de bacia, ou seja, do anel pélvico, que há uma grande perda sanguínea nessa região, porque a bacia ela é fechada como um arco e quando há o trauma, ela se abre em leque, chama-se fratura em livro aberto. Então, a hemorragia nessa região é muito grande quando tem esse tipo de lesão. A fratura no joelho, principalmente para quem está no banco do carona, o carro se projeta e a perna se choca contra o painel do carro. Então, tem a fratura no joelho e a fratura no quadril pela ação axial do trauma. São lesões, dependendo da energia do trauma, muito graves e muitas vezes, infelizmente, fatais. E você acha que a moto, ela está em que qualificação aí entre os dois? Ou ela está acima dos dois? A gente tem que separar o acidente do carro nas estradas e o acidente de carro nas vias públicas na cidade de um modo geral, que são menos graves. No entanto, na moto, na estrada ou nas vias públicas das grandes cidades, os traumas são altamente danosos ao motorista quando não tem os cuidados devidos, como o uso do capacete, principalmente, mas, por que não, a joelheira e a cotoveleira. O que eu acho bastante interessante aqui no Brasil é que os motociclistas andam no meio da faixa, entre um carro e outro. Isso é proibido em todos os lugares do mundo. E aqui a gente faz e parece que faz de conta que pode fazer isso. A moto tinha que ocupar o mesmo espaço de um carro da mesma forma que todo mundo. Zilan, você está corretíssimo, mas infelizmente essa é a nossa realidade. Na verdade, não existe nenhuma exigência por parte do poder público no sentido de cobrar esse tipo de comportamento do motociclista. Então, é verdade, muitas vezes você corre o risco
de, ao abrir a porta para estar saindo para a calçada, uma moto te pegar ali, porque, infelizmente, as motos elas passam pelas vias laterais e em grande velocidade. Isso a gente vê que, inclusive, aumenta o custo social. O SUS acaba tendo que pagar muitas dessas cirurgias, então é preciso ordenar e coordenar esse tipo de comportamento. A gente não pode continuar com a sociedade tão largada como nós estamos. Nós precisamos de regulações, sim. E os custos gerados por traumas no trânsito só vêm crescendo assim assustadoramente, né? Nós vamos falar sobre isso mais no próximo bloco, porque isso tem impacto na Previdência Social. Voltamos já aqui no Jogo do Poder falando sobre o Maio Amarelo e suas consequências para a sociedade. Até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder falando sobre a questão do Maio Amarelo. Se você não sabe o que é o Maio Amarelo, é uma campanha da ONU que trata dos acidentes de trânsito que causam traumas buco-ortopédicos, da face e todo o corpo, que é uma campanha de prevenção que a gente precisa estar atento ao trânsito. E hoje a maior parte dos acidentes acontece nas bicicletas, motocicletas e carros. Então a gente precisa ter cuidado e estamos aprendendo um pouco sobre esse assunto. No bloco passado, a gente terminou falando sobre essa questão dos traumas e das suas consequências. Nós estamos aí em plena reforma da Previdência Social e muitas das pessoas que acabam sofrendo desse tipo de trauma vão, de alguma forma, se proteger ou buscar o auxílio da Previdência Social. Isso é um custo social imenso. Imenso. Este é um custo social que vem desde o início, na verdade, né? Então, o trauma, o indivíduo, ele é levado ao hospital. Muitas vezes, na grande maioria das vezes, a orientação que se tem é levar o acidentado a um hospital público e, a partir dali, depois que é identificado que ele tem um plano de saúde, então ele é direcionado para os diversos hospitais particulares. Mas, no primeiro momento, ele é ali levado. E, então, já começa o custo. A partir daí, do ponto de vista de custos do governo, do Sistema Único de Saúde. Nas lesões, nas fraturas expostas, a gente tem um tempo ideal para a correção, ou pelo menos para a primeira abordagem cirúrgica, que são a primeira hora. A primeira hora é o tempo ideal, ou seja, quando o indivíduo tem uma fratura exposta, o ideal é pegá-lo aqui e imediatamente estar fazendo a limpeza cirúrgica. E como isso acontece no estado todo, no Nordeste inteiro, muitas vezes só helicóptero, e nem todo lugar tem. E nem todo lugar tem. E mais ainda, muitas vezes, o indivíduo ele não quer se deslocar para o hospital em função de determinadas situações de ordens sociais que ali lhe compete. Então, às vezes ele aparece no hospital depois de um dia, mesmo com fratura exposta. É óbvio que isso não é comum e é óbvio que a situação de uma fratura exposta com tantas horas de exposição, as consequências são bastante complicadas. Uma das principais é a famosa infecção no osso, a osteomielite. Então, é uma inflamação do osso. É uma infecção no osso. Infecção. Então, isso pode causar o quê? A bactéria ela chega ao osso, ela se instala ali e como ela é micro, por mais que você lave aquela ferida cirúrgica, ou seja, por mais que você siga todos os protocolos pré-determinados, ainda assim existe o risco da infecção no osso. Se ela for uma bactéria resistente, ele está morto. Ainda mais, né? Então, no primeiro momento, ela causa infecção no osso e ela, obviamente, pode, como você acabou de falar, se tornar sistêmica e não ter controle por antibiótico terapia e aí o indivíduo vir a falecer. Telespectador, acidente direto para o hospital. Não espere para amanhã. Médico tem no SUS, tem particular, assistência médica. Não pode deixar de ir ao médico porque a sua vida é seu bem principal. Se proteja. Quais são as recomendações que a sociedade brasileira tem para a sociedade como um todo? Como se comportar no trânsito? Você tem algumas regras específicas? Na verdade, a primeira e básica é a prevenção. E, na verdade, a prevenção parte do princípio da educação. Então, a gente tem que fazer um esforço ainda maior do que já vem sendo feito no sentido de, desde o início, nas crianças, no jardim de infância, começar a dar a famosa educação no trânsito. Infelizmente, o que a gente menos vê
nas ruas da nossa cidade é a educação no trânsito, tanto do pedestre como do motorista. Então, mas a Transalvador, por exemplo, tem um orçamento específico para esse tipo de treinamento. Será que eles estão gastando direitinho? essa é uma dúvida, né? Essa é uma pergunta que realmente a gente precisa estar buscando informações mais apropriadas para ter uma base para a resposta. O que eu entendo é que falta sim a educação. E a educação é em todos os aspectos. Você sabe que você tem que usar o cinto de segurança. Você sempre soube disso, mas você só passou a usá-lo a partir do momento que lhe foi imposto uma multa para isso. Mas tem muita gente que continua até hoje não querendo usar. Por incrível que pareça. A educação de atravessar, o pedestre atravessar na faixa do pedestre. Ele vai ali andar talvez 10 metros, mas ele prefere atravessar antes. E você sabe que, ainda assim, se ele ali for atropelado, o motorista é que é o culpado na legislação pelo acidente. Mas, na realidade, procurar uma responsabilidade depois que você sofreu o acidente não tem sentido. É melhor não ter o acidente e continuar 100% aí, né? E agora, é claro que, da sua experiência, qual foi a coisa mais grave que você já se deparou? Que o paciente sobreviveu, obviamente. No Hospital Português, nós temos uma equipe de trauma que é toda treinada para isso. Então, tem a Lívia no trauma facial e tem os diferentes colegas das subespecialidades da traumatologia e ortopedia. Eu sou especialista em cirurgia de ombro e cotovelo. Tem um colega Newton, que é especialista em mão e punho. Alguns colegas especialistas em joelho. Alexandre Meirelles e Alan Chagas, especialistas de joelho. Então, cada um desses especialistas, eles ficam meio que a gente tem a impressão de sobreaviso ao trauma. À medida que a gente vai vendo essas especialidades, parece que vocês estão se especializando cada vez mais. Daqui a pouco vai ter especialista em joelho esquerdo e joelho direito. Essa é uma brincadeira comum, mas o fato é que a medicina na área do trauma, da ortopedia, ela se desenvolve de forma muito rápida. Então, a cada ano existem novidades a se aprender. E, objetivamente falando, o ortopedista, se ele não se subespecializar, ele vai ser um ortopedista geral, mas para determinadas patologias ele vai deixar a desejar por falta de informação e muitas vezes por tempo para se dedicar às novas informações. Então, na verdade, o grau de informações cada vez maior que fez com que também a gente buscasse as subespecialidades. De todas as formas, existe inclusive hoje a especialidade de trauma ortopédico. Então, depois que o colega faz a residência em ortopedia e traumatologia geral, ele ainda pode passar um ano se dedicando única e exclusivamente ao treinamento de cirurgias traumatortopédicas. Antigamente se dizia muito de brincadeira e até de sentido de desrespeito ao ortopedista, que era um médico que não gostava muito de estudar. Isso é completamente falso, né? Na verdade, essa brincadeira ainda existe, né? Mas eu te confesso que eu nunca vi algo tão sem sentido, pelo menos no grupo que a gente coordena no Hospital Português e dos colegas que a gente convive de um modo geral. É fato que, como todas as especialidades, tem aqueles que se dedicam mais e aqueles que se dedicam menos. Mas também é fato que, se você não estiver bem preparado, você não vai poder servir bem ao seu paciente, consequentemente, esse paciente ou vai ficar com sequelas do trauma, ou mesmo não vai mais te procurar. Mas tenho certeza que vai procurar um advogado. Não tenha dúvida. E isso pode causar uma grande felicidade geral na comunidade jurídica. Eu não recomendo estudar, que é muito mais importante. Não tenha dúvida. Na verdade, essa é uma situação fundamental. E aproveitando isso, na sua entrevista com a doutora Lívia, no deixar a desejar aqui na Bahia, a gente não deixa a desejar no mundo. Então, aqui em Salvador, na Bahia, nós temos especialistas na ortopedia e na traumatologia, formados em serviços de altos centros de formação do Brasil e do exterior, Europa, Estados Unidos, e a gente fornece o atendimento e o tratamento, inclusive com os materiais, que não deixa a desejar em nenhuma parte do mundo. Isso inclusive os equipamentos, né? Não tenha dúvida. No plano privado,
no plano do Sistema Único de Saúde, infelizmente, a gente fica limitado aos custos da alta tecnologia que muitas vezes... E os protocolos. Os protocolos são mais reduzidos, São mais econômicos. Mas isso causa algum impacto muito negativo no atendimento desse paciente ou não? Em algumas situações, sim. Existem situações de traumas mais violentos, de traumas que têm uma sequela óssea maior e que, infelizmente, o Sistema Único de Saúde não dispõe de determinados materiais cirúrgicos em função do seu custo. Na verdade, se faz necessário já há muito tempo uma revisão da tabela de procedimentos, pelo menos na parte de traumatologia, pelo SUS. Eles estão pagando muito pouco a vocês, né? Eu diria que eles não pagam. Estão brincando de pagar? O que eles pagam, na verdade, é uma ação social que nós médicos fazemos pelo valor que nos pagam. Para você ter ideia, a consulta no SUS são R$5. Como é a história? A consulta de atendimento ao SUS são R$5. R$5? R$5. Tem cirurgias... Você estudou 6 anos na faculdade, fez mais residência, fez Então, eu particularmente, eu estudei 6 anos na faculdade, depois eu fiz residência médica na Universidade de São Paulo, depois eu fiz mais 1 ano de subespecialidade em cirurgia de ombro e cotovelo na Universidade de São Paulo, depois eu fui para Mayo Clinic nos Estados Unidos e ainda estudei um pouco mais em cirurgia de ombro e cotovelo e medicina esportiva. Sou mestre pela Escola Baiana de Medicina em Ciências da Tecnologia e estou iniciando o doutorado na Universidade de São Paulo. Isso, na verdade, é uma vida que você tem se dedicando e muitas vezes te colocam... É mais fácil te colocar no mesmo saco com indivíduos que acabaram de sair e que ainda estão se preparando porque é mais econômico, é mais interessante. Não diz respeito com os médicos. Não tenha dúvida. E a gente precisa mudar essa realidade porque todo mundo tem direito a um ganho digno, capaz de sustentar a sua vida e a sua família. Não é possível que o médico com tanta qualificação ganhe R$5 por uma consulta que dura quanto tempo? A consulta? A consulta a gente procura fazer no mesmo nível, no mesmo tempo da consulta particular. Mas a cobrança está logo após a porta do consultório. Que velocidade. Porque tem muitos pacientes que vêm do interior do estado e muitas vezes, sem se alimentar, ficam ali horas, vêm no dia anterior e ficam lá a noite toda esperando para serem atendidos. Então, muitas vezes, a gente não tem tempo sequer de fazer uma boa avaliação. Isso é triste. E como é que essa realidade pode ser mudada? Não é só com preço, mas talvez com uma racionalização maior do sistema, não? Não tenha dúvida. Na verdade, eu costumo dizer que todos os médicos, de um modo geral, independente da especialidade, que atuam no Sistema Único de Saúde, são indivíduos com um perfil de filantropia altamente... Abnegados. Somos abnegados. Sem sombra de dúvida. Isso é importante também, porque você faz o bem para a sociedade. Fazendo bem, o bem retorna para você. Não tenha dúvida. Você tem alguma recomendação para o nosso telespectador, já que nós estamos chegando ao final do nosso programa? Na verdade, eu gostaria de agradecer mais uma vez e falar o prazer de estar aqui falando contigo e lembrar que os acidentes de trânsito, eles podem muito ser evitados simplesmente com a prevenção. É simplesmente educação no trânsito. Respeitar as leis, capacete, faixa de pedestres, semáforo, cinto de segurança, não beber e dirigir e, principalmente, o uso do celular, que realmente é uma epidemia e tem causando bastante estrago. Celular e direção não combinam em hipótese nenhuma. Largue seu celular por 1 minuto e aproveite a vida, porque se você não largar o celular, sua vida pode acabar. Até a próxima semana. Meu nome é Zolan Costa Silva e aqui é o Jogo do Poder. Até lá.